Os americanos, gente, então, né? E aqui eu vou... Ah, o Elton. Aqui eu vou parar para comentar um pouquinho, né? Que eu tive durante a pandemia, deixa eu ver, tô só controlando o tempo para não me passar demais. Durante a pandemia, no primeiro ano de pandemia, eu conheci um cara chamado Paul Imberson, e que é de Boston, né? E a partir dele e consumindo o conteúdo dele no YouTube, né? Eu vou apresentar ele na próxima aula aqui nos slides. É, eu fiquei sabendo mais um pouco mais organizadamente de quem foram os impressionistas americanos e que foi a escola de Boston, tá? Então esses caras que eu vou trazer aqui, alguns deles são da escola de Boston. E para mim, eu coloco que esses caras, tá, estão no nível dos europeus para talvez até um pouquinho mais, tá? No sentido de qualidade impressionista, qualidade de representação da luz e das cores, com um desenho preciso, né? Com, né, uma cena que tu olha para esse rosto, ele não deve nada. Aliás, talvez os acadêmicos lá, né? Talvez o Bouguereau fique devendo para esse rosto aqui, né? E a forma como a pintura é construída, ela claramente consegue ser a cena, né? A gente tem um ponto de foco, a gente tem, enfim, a gente não tem um zoom excessivo, a gente não tem detalhamento demais em tudo. Ela é uma captura de um... As duas passam essa questão de parecer muito mais um momento do que uma ilustração, né? E, enfim, para mim, e o Tarbell era um dos aí um dos grandes pintores americanos da história, extremamente bem sucedido na época dele lá, e era o cabeça, né? Era meio que o líder ali do pessoal da escola de Boston, tá? Benson, Frank Benson, já bem, né? Aí já lembra mais, ó, dá pra ver que ele é um pouco mais inspirado aí no Monet. E esses caras, então, eles tiveram esses estudos. Esses caras tiveram muito estudo muito clássico e muitos deles foram à Europa, né, com conexão com Sargent. Eu já vou apresentar o Sargent, que era um americano que cresceu na França e foi um dos grandes pintores da época. E aí se conectaram com Monet, né, fizeram amizade, trocaram ideia, aprenderam, etc. E incluíram então essas noções de método de trabalho e, enfim, entendimento visual das cenas e tal, né, dando esse passo também para o impressionismo. Só que sim, tipo, aqui a imagem está pequena e tal, mas para mim eles têm essa mistura assim que talvez seja perfeita. Cézanne não foi colocado aqui, mas sim, um dos grandes também. Para mim eles têm uma mistura, um equilíbrio muito... cada um do seu jeito. Se a gente analisar, um talvez seja um pouquinho mais visual, o outro seja um pouquinho mais acadêmico, né? Porque todos que eu mostrei aqui, talvez o único que realmente foi quase zero acadêmico foi Monet, né? Todos trazem um pouquinho dessa herança, né? Tipo, não é uma coisa que tu desliga simplesmente. Né? Aqui, Decamp, essa pintura aqui eu vi ao vivo também lá no Museu de Boston, e é fenômeno, né? E essa aqui não tem nem o que dizer sobre essa luz, né? E a ilusão de detalhes, gente, né? Quando tu te dedica a pescar a cor e o tom certo no lugar certo, ali tu não precisa ir com aquele pincelzinho microscópico, não, tu coloca só o suficiente e já, né, se tá no lugar, na forma, no tom certo, tu cria os efeitos de brilho, os efeitos de cor, etc. Tu tem respiros e simplificações e uma ilusão né, de uma cena que funciona, que convence muito de uma realidade, de um realismo natural, assim, né? Turner foi um pouco antes, né? O Paxton aqui, ó. Então o Paxton também, ó, se a gente for ver, Paxton é um contemporâneo e um dos caras da escola de Boston, né? Um dos caras que lecionava lá, né? Também o museu de Boston lá, o Museu de Fine Arts de Boston era o espaço onde eles tinham o ateliê que também eles ensinavam pintura, né? E a gente pode ver que o Paxton já é um cara mais de refinamento, né? A pintura dele, talvez essa aqui é a mais solta, se a gente for pensar, né? E o Paxton a gente pega como um cara que quase parece um acadêmico, né? Mas ainda assim, enfim, para isso é interessante de avaliar, até para mostrar que quando eu falo em método impressionista e as formas que eu vou mostrar os inícios e a forma de pensar, de absorver a imagem, de representar ela, não significa que o resultado final é um estilo específico, né? Significa que a gente está considerando coisas a mais durante o processo, né? E a gente pode escolher
o quão refinado vai ser a pintura, se eu quero, né, parar num determinado estágio. Isso é uma característica do pintor impressionista, né? O leigo vai vir, vai olhar, tu tá no meio do teu processo, a pessoa vai dizer, mas já terminou, para aí que senão vai estragar. Mas é que a gente constrói a tela assim, a gente constrói ela vindo, se formando, e em vários estágios ela poderia estar, digamos assim, ela completa, né? Porque ela tem toda a associação de cores, de tons, né? O efeito de luz e tudo mais, e é uma questão de quanto a gente refina ou deixa aparecer texturas ou não, né? Uma opinião aqui, Paxton não parece impressionismo, né? Então a gente vai seguir aqui nessa semana para entender o porquê que sim, né? Agora, essa coisa, assim, a gente, de novo, impressionismo não é um elemento X fechadinho, assim, dizer assim, cara, se não é isso aqui exatamente, tu não é impressionista. Não. Tô querendo dizer, o impressionismo é um passo a mais, um conhecimento a mais, é um movimento do cerebral, do desenhar coisas que não estão ali, e eu vou dar um exemplo na demonstração logo, tá? E passar para a pintura do puramente visual. Por mais que ele seja muito preciso, o método dele, a forma como ele está pintando a coisa, é posar tudo isso na frente dele e respeitar o visual com regras de proporção, de distâncias, de tonalidades, etc. Tá? Então ele não está, digamos, construindo essas figuras, ele não está fazendo esse braço através do que ele sabe que é um braço, da anatomia, não, ele está criando efeitos, né? Ele está dizendo assim, aqui tem uma mancha azul do lado dessa mancha clara e tal, e isso é a construção impressionista, tá? É que ele é tão preciso e, enfim, ele é tão bem treinado que parece que ele tirou uma foto, né, gente, e imprimiu. Aqui o John White, que não é da turma de Boston ali, mas que é um impressionista americano também, que eu acho que é incrível esse cara. Tá? E por fim o slide do... E aqui o Sargent, talvez dentro da pintura, dentro de quem pinta, estuda pintura e vai atrás de entender como fazer coisas impressionantes dessa forma. Ele é um dos grandes, um dos mais admirados. Por alguns ele não é muito admirado pelo pessoal que quer saber de substância, da temática, né? Porque ele pintou muita nobreza, assim, muita gente rica, né? Tipo assim, ele foi atrás do ganha-pão dele, ele ficou famoso, o pessoal pagava, ele viajava entre Estados Unidos e Europa para pintar gente de famílias ricas, né? E muita gente meio contra isso. E ele tava lá ganhando a vida e tal, e ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro. E ao mesmo tempo fez pinturas, enfim, autorais, né? Não, isso aqui, digamos assim, seria um exemplo disso, um retrato, né? Contratado, né? Mas ele fez muita pintura, muito trabalho para chegar onde ele chegou, né? Ele é um cara extensivo, ele tem muitos exemplos de trabalho. Se vocês não conhecem, que bom, vão conhecer e vão atrás de admirar pinturas desse cara, porque ele é um exemplo incrível de pintor, né? Tanto na qualidade final das coisas dele como na atitude. Um cara extremamente prolífico, né? Pintou muito, pintava muitas aquarelas também, fazia muitas aquarelas em viagens e, enfim, um dos grandes assim da história, tá? E ele é americano, eu coloquei ele como americano porque ele é de família, né? Pai e mãe americanos, e se não me engano ele nasceu também nos Estados Unidos, mas foi muito pequeno para Europa e cresceu na França e estudou na França, né? Então ele era enfim, acho que mais novo que o pessoal, não sei se mais novo ou mais velho, agora deveria saber isso, vocês me perdoem, tipo Monet, esses caras, mas ele era, enfim, tava com eles, né? E tava executando essas mudanças visuais da coisa, tá? Então, tá, gente? Então agora, para finalizar a aulinha de hoje, essa bomba de pinturas incríveis, eu vou tentar, então, mostrar para vocês, tá? E não fiquem muito de cara comigo se eu mandar mal nesse aqui, tá? Faz tempo que eu tento não desenhar muito dessa forma.